Olá, nós de novo vamos continuar a live com o vereador por São Benedito do Sul, Pernambuco, Eric Silveira. Ele está, ele estava falando sobre o trabalho dele, sobre a questão de não corrupção, sobre como é possível fazer um trabalho diferente. Ai meu Deus, Eric, Insta do Eric. Como é possível fazer um trabalho diferente sem se corromper e, claro, dá orgulho, etc. Mas pode-se trabalhar pelo povo. E a gente está aguardando agora que ele entre para a gente dar uma continuidade, porque tem muito a falar, né? Bom, você vai se desincompatibilizar ou como é o que você tem que fazer para poder concorrer aqui em Rio Largo? Então, o regimento da casa, cada município, cada câmara tem o seu regimento interno. Aqui eu posso continuar vereando, posso continuar estar vereador no município e concorrer em outra cidade. Eu só perderia o cargo se eu vendesse a minha casa e me mudasse para um outro município. Nesse caso, foi o que eu fiz. Dentro do prazo legal, eu fiz a minha transferência de domicílio eleitoral Hum. e me filiei a um partido lá. A gente viu assim as possibilidades, os partidos que poderiam me receber, alguns deles não me receberam. Eu vou aproveitar para convidar também algumas pessoas aqui Convide, para nos assistir. Então, convide. assim, Que as eu. pessoas que estavam não entraram agora, mas enfim, pediram para continuar. Isso. Uma disse ótimo, maravilhoso, mas não entraram. Mas não Mas tem nada não, porque você vai estar no IGTV e depois no YouTube, e as pessoas assistem. perfeito. Boa. Então, assim, Ó, Eber voltou. eu me. Vamos lá. Me filiei a um partido e em Rio Largo, alguns partidos não quiseram me receber. Qual o motivo? Alguns partidos. Por eles achar que eu poderia. É uma situação semelhante à de Pernambuco. Achar que você vai tomar a vaga, acha que você vem com uma densidade eleitoral muito forte, pensar que você tem algumas pessoas que estão por trás de você que vão, de alguma forma, impulsionar isso, injetar isso em você e tomar uma vaga daqueles que são menores. Porque o que, os partidos pequenos fazem? Montam uma chapa para que se concorra tudo por igual e aí quem botar um voto na frente entra. A coligação acabou, agora a junção de votos é apenas por partido. Então, alguns partidos, que eu não vou citar o nome, não me receberam. Fui indicado por alguns amigos para procurar alguns presidentes de diretório e disseram que não me recebiam. E aí fui para o partido mais desafiador da minha vida, que é o partido onde tem 10 vereadores de mandato. Hum. Vou concorrer entre 4, 5 ou 6 vagas com 10 vereadores de mandato. É para mim ainda mais um desafio. É mesmo. Sim, Muito mas desafio. aí você deixou o cargo aí, ou vai deixar, ou vai manter a campanha lá e você aí. Porque assim, Não, não, não parece não muito. dá. Não tem como, né? Na realidade. Verdade, verdade. Eu tenho agora o mês de agosto. Eu quero concluir alguns trabalhos que a gente iniciou. Eu quero ver se essa estação, a gente consegue deixar ela cobrar ainda do prefeito, porque até agora nós conseguimos, através do ministro dos transportes, portos e aviação, a cessão de uso para o município. O prefeito, que até então o pai dele tinha sido prefeito, outros prefeitos passaram pelo município e não conseguiram. Eu tive acesso ao ministro, gravei um vídeo com ele disponibilizando para o município, garantindo isso. E eu quero ver se a gente consegue agora, pelo menos eu quero tirar uma foto do lado do coisa. Olha, eu participei disso aqui, 40 anos, Entender. quase 40 anos disso parado, e a gente está aqui para servir. E Uhum. aí eu quero ver se não, quero ver não, estou determinado ao mês de setembro eu ir ao cartório eleitoral
e abrir mão. Eu vou assinar Eu o meu acho. pedido Porque de você não vai ter desligamento. como estar em dois lugares ao mesmo Não tempo. tem, E assim, não tem. só para estar recebendo, aí já vai de encontro à Confronta sua com o que eu proposta. penso. Exatamente. Confronta com o que eu penso. A Agora, eleição que. vai ser em novembro, É, e aí eu tenho que, na campanha, estar descompatibilizado 100%. Eu vou renunciar o meu mandato em setembro, porque, de fato, vai começar o período de campanha. Até tá. que ainda dá para eu dividir o tempo, entende? E Porque não por estou em campanha. que Rio Largo? Porque essa cidade é confusa. Politicamente, essa cidade teve problemas. Eu me lembro quando repórter, muita coisa, prisão, por aí vai, briga de família, por política, e Ô, ô logo Mônica, Rio Largo. Nada isso, contra, viu, isso minha gente? Ao pessoal de lá, nada contra. ainda bem. Não, então não mesmo. Inclusive hoje está acontecendo aconteceu hoje uma situação muito polêmica lá em Rio Mar. O prefeito está prestes a ser cassado. O prefeito, enfim, o município, a terceira maior economia do estado, o Largo é a terceira maior economia do estado, um município estrategicamente muito bem localizado, tem um Demais. aeroporto dentro dele, É. tem duas BRs que o cortam, um município que tem usina, que está próximo do porto, está praticamente o que divide de Maceió é uma rua. E muito se deixa a desejar com relação àquilo que se propõe a fazer pelo povo. Se promete muito e se faz pouco. E algumas pessoas dizem assim, quem com mel, quem muito come mel se lambuza. É. Né? E eu penso que uma pessoa que tem o poderio de estar prefeito do município como Rio Largo, e pela dimensão pequena, do jeito que ele ter 100 mil habitantes, ele vê, eu acredito que é isso, que acaba vendo muita facilidade, entende? Eu não tenho como afirmar que o prefeito é corrupto, eu não estou fiscalizando, não Não, é o meu papel mas não julgar. foi essa a pergunta que eu lhe fiz, viu? Não, Eu fiz sim, o sim, 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 porquê. Antes de você responder, o Weber isso. está dizendo povo carente de atenção dos poderes públicos. E a Maria Passarinho entrou, a Lúcia Lemos também. Minha gente, se vocês quiserem fazer perguntas, ele está vereador por São Benedito São do Benedito do Sul, Sul, em Pernambuco. Ele é alagoano, não é isso? sou Ser alagoano, alagoano, né? da Vai Gema. concorrer aqui para o Rio Largo. Aí nós paramos a Pronto, conversa exatamente no Rio Largo, que é ô cidadezinha polêmica, ô cidadezinha de prisões, de casos, de briga pelo poder. E por que você escolheu Rio Largo? Logo Rio Largo. Deixa eu te dizer, o que acontece em Rio Largo acontece em todos os municípios do Brasil. Sim, Isso mas você está eu quero explicando o deixar, macro para chegar aí, né? eu, eu quero te deixar ciente de que isso é um pensamento meu, tá? Rio Largo é palco de muita violência, de muitas Sim. denúncias. É, e Rio Largo, na última gestão, na gestão anterior, ele veio a ter mais notoriedade de vereadores serem presos, sai muito na imprensa, porque o filho de um senador perdeu a eleição e ele tem um poder de comunicação muito forte. Isso trouxe para o município essa mancha, infelizmente. Está entendendo? Então, assim, Se foi bom lembra que eu da peguei. enchente das casas também, que não saíram. Enfim, uma Pois família é. que vivia na política há séculos e séculos e séculos. Oh, foi muito confuso, é muito confuso, Rio Largo. Muito, muito. E hoje não Muito é confuso. diferente. Hoje não Sim, é diferente. mas por que Rio Largo? Por que Volto a Rio Largo? Rio perguntar. Largo eu tenho, primeiro pela proximidade com Maceió, né? Eu tenho família na região do aeroporto. Eu tenho primas que moram lá. Eu poderia tentar fazer política na capital, mas na capital eu tenho pessoas da família que são políticos, né? Eu sou genro de uma vereadora e, assim, ela tem muito serviço prestado, está no quinto mandato, e ela foi uma grande incentivadora também
minha para que eu saísse candidato. Éric, você se identificou tanto com a política, você gosta de fazer. Em 2015, Mônica, ela me convidou a me ajudar. Éric, você não gosta de fazer política, você não está gostando? Vamos a um município que você possa fazer um trabalho bacana. Porque não precisa você nascer no município para você fazer o bem. É. Então, ela tinha me indicado Rio Largo. É para tanto que quando eu falei para ela que seria candidata em Pernambuco, ela recusou, disse, não é possível que você vai para o município, sabe? Não tem, você não tem como estar lá em casa, a sua esposa não vai morar lá, você não tem como dar essa assistência. E ainda assim eu teimei contra tudo, contra todos. Fui eleito, graças a Deus. Então agora você está seguindo a orientação dela, que já foi dada antes de ir para Rio Largo, ou teve uma escolha sua, sim? Teve um posicionamento meu, conversando com alguns amigos. Eu tenho alguns amigos lá que não me acompanham apenas em rede social. Eles vêm para cá, para Pernambuco comigo. E dizem que a gente precisava tanto de uma pessoa como você. Cara, vamos acreditar nesse projeto por Rio Largo? Teve a questão religiosa também. O pessoal da igreja queria muito que eu ficasse mais próximo da minha família. E quando eu pensei em voltar para Alagoas e sair candidato por Rio Largo, eu fui procurar minha sogra. Nada mais justo. Né? Ela foi a primeira incentivadora dessa ideia. E aí o olho brilhou. Ela disse, Éric, que bom que você vai querer fazer, você não vai sair candidato a prefeito naquela cidade de Pernambuco. Cidade onde você já foi, tomou tiro no carro, cidade onde você, a sessão é à noite, você tem que andar com gente... Mas Rio Largo não é muito diferente disso não, viu? Mas não, de tiro no carro. Recentemente, houve um homicídio em Rio Largo por conta, acredita-se que por conta de denúncias. Mas o que ela quis dizer é que em Alagoas, você está mais perto da sua família. O bem que você está fazendo em São Benedito, você pode fazer também em Rio Largo. Entende? É o fato de estar dentro de casa. Então, foi o que eu fiz. Comprei um terreno, estou construindo uma casa, e desde o ano passado tem uma casa alugada lá, onde eu fico. Quando eu não estou em São Benedito, a gente está lá em Rio Largo. Entende? Então, comecei esse projeto e conversando com as pessoas. E eu tinha até eu pensava assim, poxa vida, que desafio. Ir para Rio Largo, um município tão disputado, tão grande, se comparado a um município como São Benedito do Sul. Não é tão diferente a questão do voto, só é muito mais trabalhoso. Aí eu tenho que andar muito mais. A questão do voto, a questão das brigas, as questões da luta pelo poder, as questões todas são muito parecidas. As questões de corrupção. Mas, assim, você vai entrar sem agredir ninguém no ninho de cobras, né? Porque Rio Largo é problemático, sempre foi. Não é da agora, é de muito tempo. Eu tenho um amigo que é vereador aqui de uma cidade vizinha, e ele me disse, tenho dois, e os dois me aconselharam assim, Éric, rapaz, eu não sei porquê, meu irmão, mas há um tempo atrás assassinaram um vereador aqui do município, sabe? E acredita-se que foi até hoje um caso mal contado, que não deu em nada, porque não se sabe exatamente. Por conta, assim, não criou uma notoriedade a situação e caiu no esquecimento. E eles disseram que tu tem um posicionamento muito forte, você vai fazer política aqui em São Benedito, que era um município vizinho, que ele é de uma cidade vizinha. E, meu irmão, cara, pisa leve, porque a gente não sabe quem é quem. Em Rio Largo, as pessoas dizem a mesma coisa. Só que hoje, eu como pré-candidato, em lugar nenhum é fácil, mano. Hoje você... Claro. A briga pelo poder, ela é intensa. Entende? Só que eu acredito tanto... Mas se ela fosse tão intensa, a briga pelo poder, revertida para a população, ia ser tão lindo, né? Mas só se... Seria fantástico. Né? Seria fantástico, seria perfeito. Mas, na realidade, a gente não vê muito isso. Não estou dizendo que você não tenha a sua ideia, outros não tenham também, lógico, mas a gente não vê isso, né? Lamentavelmente. É a luta pelo poder. E pelo poder pessoal. Não é então, somente por ele. Ou pelo poder... Parece que a política virou capitania hereditária, né? Porque o pai é política, e depois o filho, depois o neto, depois não sei quem, o agregado, aí vai. Capitania hereditária. É outra coisa que eu também... Discordo, né? Total.
Não sei se É você, sério. mas discordo. Não, Discordo. completamente. O pai, ele passa 10 anos num... 10, não vou dizer 10 mandatos, mas passa 4 mandatos como deputado estadual É. e tem lá aquela cadeira cativa, aquele número de eleitores, aí vai para federal, põe o filho no lugar dele, É, né? Ou põe o filho na Câmara de Vereadores. Eu não exatamente. tenho na minha família ninguém que eu tenha uma herança política. Não, o Eric vem de uma família que o tio, o pai, alguém. Meu pai tem ojeriza por política. A minha mãe, agora ela quem mandou uma mensagem falou: meu filho, está tudo bem aí? Mãe é mãe, é incrível, né? É, Eu falando contigo, chegou a mensagem. E aí, assim, você precisa vir para cá, Eric. Olha, depois que você tomou esse tiro no carro aí, que aconteceu essa situação aí, a gente está com medo, você fica muito longe, muito só. Como eu disse lá no começo, eu moro numa propriedade rural e eu, graças a Deus, eu fico só, não tenho medo, não tenho segurança, sabe? Quem me protege é Deus. Mas há uma dificuldade em qualquer lugar que você for. A briga pelo poder é intensa. Uns é. lugares são mais violentos, outros não. Recentemente, essa semana que passou em Rio Largo, houve um assassinato dentro de um bar, inclusive o lugar que eu almoço, lá em Rio Largo, o Bar da Buchada, e o camarada, uma pessoa muito ativa em falar, foi assassinado dentro do banheiro. Isso está repercutindo aí, porque ele falou mal de juristas, de prefeitos, deputados, enfim. E aí não se sabe a quem acusar desse crime. Tá, me Lamentavelmente. conta, me Inclusive, volta um pouquinho para São Benedito do Sul para você contar essa história do tiro no carro. Você atribui isso a quê exatamente? Alguma atitude que você tomou? O que é que você, né, vislumbra assim que pode ter acontecido? ó, a política, ou melhor, os políticos, de uma forma geral, não os bons políticos, os maus políticos. O caráter não. Você está me ouvindo? Parece que travou aí. Travou, vá. Foi. Melhorou? Você disse, para responder a O, pergunta, né? O que é que foi o tiro no carro? Isso. O homem ele pode fazer o bem onde ele estiver, se ele quiser fazer o bem como o mal também. Então, é, foi uma situação muito difícil, porque eu vinha com a minha família e, no sentido para minha casa, uma pessoa direcionou a arma, atirou no meu carro. E eu não tenho como afirmar se foi uma coisa a mando ou se foi um assalto. Até porque eu passei muito rápido e Deus foi tão bom comigo. Eu sempre coloco Deus nas coisas porque Deus é incrível. O tiro ele pegou na coluna do carro. Atrás estava a minha filha, na frente a minha esposa. E o tiro pegou na coluna do carro. Um rombo tremendo assim, prestei queixa. Depois de um tempo, disseram que esse camarada tinha sido assassinado em Quipapá, que era um bandido e tal. E por que ele fez isso? Não porque ele queria assaltar. Mas a gente não tem como. Mas você Não atribui tem como. alguma posição, alguma postura que na sua cabeça vem alguma coisa que poderia você foi combativo em determinado ponto, em determinado assunto, que poderia suscitar isso ou não? Você não acha? Pode ter acontecido sim. E não é só isso também, Mônica, esse fato isolado. Eu fui a Recife uns dias atrás com um conselheiro tutelar aqui do Hum, município. Ele foi dirigindo meu carro e no retorno, para entrar para minha casa, tinham duas motos com dois homens e aparentemente armados. E a hum. gente deu ré e pegou outro caminho e eles foram atrás de nós. Então, assim, eu não tenho como dizer que é uma tentativa de assalto, entende? Eu não vou me acovardar com relação a isso. Eu fui até o batalhão, prestei queixa. Inclusive, agora há pouco, estava falando com um policial civil que eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque ontem me aconteceu uma situação semelhante, que eu não gosto nem de Não, mas espelhar, sabe? é bom tornar público, não é? É, Assim, dentro do possível, porque é. não está assim. Não, eu vou me esconder aqui e tal. Não, Claro que não, de jeito você tá nenhum. na chuva é para se molhar, não precisa morrer. É, Eu acho que não, faz não é por parte. aí, Eu tô, né? eu tô hoje muito tranquilo, muito sereno com relação à política de São Benedito. Por quê? Porque eu tenho sido, de forma coerente,
mais ativo nas coisas que são mais fáceis de resolver, nas demandas das comunidades. Eu não tenho cobrado, por exemplo, por que foi feita uma licitação de 1,5 milhão de locação de carros? Como é que está sendo gasto esse dinheiro? Eu não estou mexendo hoje em coisas que têm uma dimensão maior. Você entende? Você quer algo mais imediato, que a comunidade veja o resultado daquilo ali que está faltando no bairro, na comunidade. Perfeito, é isso. Perfeito. Então, eu preciso hoje continuar exercendo o meu mandato. Estou agora, a partir desse mês, de fato, com um foco em outro lugar e não quero criar um caso com ninguém. Vou exercer o meu mandato até os dias que estão chegando, que eu vou encerrar, que eu vou renunciar, mas sem deixar nenhum tipo de mágoa, entende? E sem a perspectiva de eu disputar com o prefeito. Porque isso gerou. Eu recebi dele um áudio por conta de uma. Aconteceu uma situação aqui no município. Eu sempre gostei de incentivar o esporte. E eu levei uns jovens, uns garotos, entre 13 anos e 17, para fazer um treino numa cidade de Catende, uma cidade aqui perto. E o pessoal dessa escolinha de futebol teve aqui no distrito, e aqui não tem um campo de futebol. E aí, um dos coordenadores dessa escolinha, que é o Leão 13, ele tem um programa de rádio. E aí ele sentou o pau no prefeito. E aí, o que aconteceu? No outro dia, o prefeito me manda um áudio dizendo: Eric, eu sei que eu não sou otário. Desculpe o termo, mas ele usou isso. Você quer ser prefeito da cidade. Meu irmão, você não precisa estar fazendo esse tipo de coisa não e tal. E olha que eu me dou muito bem com ele. Eu não respondi, sabe? A palavra branda, ela desvia o furor. Então eu fiquei na minha, eu disse, uma família que está há mais de 20 anos no poder, vem um cara de fora. E eu passei, Mônica, a entender que isso aqui, eu consegui fazer um bem para uma comunidade. Eu vou continuar fazendo esse bem porque eu não vou me desvincular do município. Eu tenho uma pequena propriedade rural, aonde para mim é o meu refúgio. Tem gente que gosta de praia, eu gosto do campo, entende? Então, assim, as pessoas vão continuar me procurando e da forma que eu puder, eu vou continuar ajudando as pessoas. A Eliane está dizendo aqui, eu entendi, desculpe interromper, a ação incomoda. Realmente, Eliane, a ação incomoda. Você não vai desviar o seu foco, como é esse foco que você pretende levar, inclusive, para o Rio Largo, caso você seja eleito. Não é esse? Exatamente. Eu tenho acompanhado as sessões na Câmara e, apesar dos colegas lá, vereadores, inclusive colegas de partido... Você fala de Rio Largo? Rio Largo. Sim. Por estar no mesmo partido que eles, são 10 vereadores, o presidente da Câmara está saindo candidato a prefeito e vai substituir a vaga pela esposa. E assim... eu não enxergo uma oposição, não é de falar do prefeito, entenda? É preciso enxergar, e hoje a gente tem uma ferramenta incrível que pode ser utilizada, que é a rede social. Poxa vida, do jeito que eu faço aqui, que as pessoas se sentem até protegidas, amparadas, pessoas que moram em São Paulo, moram em Recife, dizem: poxa, Eric, eu posso ver a Câmara de Vereadores da minha cidade através do seu Facebook. Eu tenho, sei lá, 5.000 seguidores. Você pretende fazer o mesmo em Rio Largo? Eu quero fazer... era isso que eu queria te dizer. Eu acredito muito que o que eu vivi e o que eu vivo aqui em São Benedito foi para mim um laboratório. Entendi. Para você levar essa experiência para Rio Largo. Para mim, em Rio Largo, quando a minha sogra foi eleita no segundo mandato, acho que foi o segundo ou terceiro mandato, não lembro, eu tive uma participação na Câmara de Vereadores. Assim, eu instalei, montei o sistema de transmissão. Nós trabalhávamos num veículo de comunicação e ela passou a ser transmitida ao vivo pela TV Assembleia, que é um canal fechado, e que transmite as sessões da Assembleia Legislativa, e passou. Então, eu passei a conviver com algumas pessoas dentro de uma Câmara do tamanho de uma capital. Saí com a dimensão daquilo de projetos do município como Maceió, vim para um município pequeno e passei a conviver como é que é feito a articulação de uma mesa da Câmara Diretora, da Câmara de Vereadores. Você começa a entender como é que funciona a questão dos projetos, por que os colegas não aprovam.
De Por que que os forma colegas você... não aprovam? É uma coisa que a gente, eleitor, gostaria de saber. Por que não se aprova projetos? Porque fere aos interesses privados dos outros? Infelizmente, É acaba isso? tomando esse curso. Principalmente quando você quer tomar uma posição independente. Quando você quer ser um vereador que tem um posicionamento que vai incomodar o executivo, mas não é incomodar de forma pejorativa, baixa, Uhum. chula, de estar chamando ele disso, daquilo, ladrão, você não sei o quê. Não. É de cobrar o que de fato é o papel do vereador. Saber por que aquela licitação foi aquele valor. Por que foi gasto esse mês com essa merenda e ela não chegou na escola? Por que a taxa de iluminação pública está tão alta? Como está sendo utilizado esse recurso da iluminação pública? Né? Por que Uhum. o bairro X, eu não vou citar os nomes dos bairros Não, aqui de não. lá, por que a água, a Casal não está fazendo o seu trabalho? Por que não se faz um estudo no município para privatizar a água? Um município tão rico como o Rio Lago, um lençol freático incrível, né? Uhum. Precisa ser feito um estudo de um impacto econômico, saber de que forma pode ser feito e, de repente, desvincular o Estado. Precisa ter pulso. Aqui no município eu pedi isso ao prefeito. E ele me deu uma resposta que eu não vou dizer para você, porque eu tenho pena. Infelizmente. A Tem forma pena como ele... da resposta dele ou tem pena Eu dele com a tenho pena resposta? das pessoas, Ah, entender. sabe? Da forma como é feita. Eu vou dizer uma das coisas que ele me disse. Eu disse, Juninho, vamos privatizar. São Benedito do Sul é o município com o maior lençol freático do estado de Pernambuco. Isso foi feito um estudo e foi comprovado isso. Nós temos o maior número de cachoeiras do estado. Uhum. E a gente é um município que não tem essa identidade. As pessoas falam de São Benedito. Onde é É isso? que nem se explora isso como tem bonito e Não. outros, não é? Pois é, e a gente está aqui vizinho a Bonito. Que é Pois é. eu sempre cito Bonito como exemplo, aí tem um vereador que é de Bonito. Eles, mas Bonito é centenário. Eu disse, mas não é a idade do município. Não. É a forma É como a a gestão está forma, a gestão, aplicando. concordo. Não é isso? Uhum. Então, assim, eu acabo não, não fazendo aquilo que de fato você quer fazer, porque tem esses entraves. Juninho, vamos fazer a privatização da água de São Benedito, rapaz? Cobra a taxa, chama a empresa e faz ele dizer, Eric, se a gente fizer isso, na eleição a gente vai ter que pagar a conta de água de todo mundo para o povo votar na gente. É uma cultura. Fora outras coisas que eu não vou dizer. Então, assim, Não diga mesmo. Vamos, poxa vamos. vida, é triste, não é? Muito. Demais da conta. Vamos falar um pouco da política em nível nacional, assim. Você falou já que votou no atual presidente, eu também disse que votei, mas tem restrições em quantas caneladas, sei lá o que ele intitula canelada, mas eu às vezes acho que ele sai do foco, sei lá, destempera e tal. Mas, Cabeçada. enfim, né, é o jeito. Ou ela é sabida demais e pensa mais do que a gente está Os outros, pensando, né? mais longe, o voo dele é mais alto, enfim. Mas eu queria saber essa história, tanto que se fala do presidente da República, está fazendo agora uma aliança com o Centrão para poder ter um apoio. E muito se critica essa aliança com o Centrão. Ela realmente é maléfica, como se fala, ou ela é essencial? Porque também não se governa sozinho, né? Eu vou colocar aqui minha luz para carregar, porque ela diz que dá 2 horas, mas não dá nunca. Não dá Sim, nunca, né? nunca dá nada. Mas a iluminação tá legal, viu, Mônica? Tá bem, Sim, tá boa. tá. Tá bacana. Mas eu vou Olha só, colocar porque ela tá ficando fraquinha, eu tô percebendo. Aí eu já boto aqui no entendi. carregador. Sim. Já Aí coloca finalmente, carregando. aí já deixa ela carregando. Sim, finalmente, ela é necessário isso aí para o presidente? Não é necessário? Para aquilo que você falou lá agora, no começo da sua fala aí com relação ao presidente, lá em cima, lá em Brasília, acontecem muitas coisas que a gente aqui não tem noção. Né? Pois é, então vamos ter através de você? E por trás. Não, mas eu hoje estou longe disso. Não, mas Trabalhei você lá, mas sabe hoje a muita gente fica coisa. sabendo de quem vem de lá. A gente tem acesso a deputados, amigos, Exatamente. e nos contam
Muito antes da Dilma cair, o deputado que me indicou para o cargo lá na Senado, ele dizia, a Dilma vai cair. Eu dizia, por quê, deputado? Ele disse, porque ela não tem diálogo. Como assim? Ele disse, olha, eu fui deputado federal com o presidente Lula e ele era uma pessoa extremamente acessível. O Lula era uma pessoa que nós tínhamos acesso a ele. A Dilma não. E não se governa sem dar acesso aos deputados, aos senadores. Então, na campanha de Bolsonaro, muitas coisas a gente dizia, poxa, mas não é possível que o candidato a presidente, ao invés de juntar, ele está espalhando. Teve um vídeo dele que ele estava na praia e ele pegou um capim assim no chão e disse, aqui para vocês e tal. Isso viralizou, o pessoal que passava correndo e tal. Para vocês, eleitores do PT, do Lula, lembra dessa história? Eu disse, mas não é possível. Mas isso tudo estava sendo pensado. Porque se sabia que lá na frente os escândalos viriam e que chegaria a eleição e que isso seria um empurrão para que as pessoas vissem que o sistema é de fato corrupto. Isso chegasse lá na ponta. Então, assim, hoje eu enxergo que o presidente, ele, como a gente falou anteriormente, não há corrupção no governo dele. Assim, até aqui até aqui não. Não tem nada que o desabone com relação à forma como está sendo conduzido o país. Sim. Eles vão pegar a troca de ministros. Já mudou ministro. Mas todos os presidentes mudaram. Entende? Não, mas eu acho que a gente não pode justificar. Mas fulano fez. Eu acho que cada caso é um caso. Entenda. Eu não acho isso legal. Mônica, eu vou dar um exemplo simples. Você chama uma pessoa para trabalhar na sua casa, certo? Aí você diz, fulano, eu preciso que você de manhã, quando acordar, você vá lavar os banheiros, depois você prepara o café, ou vice-versa. Prepara o café porque a gente vai acordar, você acorda muito cedo, enfim. E ela começa a fazer da forma dela. Rua. E você... Então, né? O presidente, ele tem quem manda sou eu. Eu também acho assim, quem manda é o presidente. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi essa união, digamos, com o Centrão. Entre ele e o Centrão. Isso. Se isso realmente é benéfico ou porque está sendo bastante criticado, né? Vem sendo bastante criticado. Então, você que é político entende mais facilmente essas coisas. Isso é pensado, realmente ele não entende mais facilmente, pensado, logicamente. Com certeza. E outra, realmente é um demérito ele fazer essa união com o Centrão? Não, eu não entendo dessa forma. Por quê? Em todos os partidos tem pessoas boas e ruins. Na medicina tem pessoas boas e ruins. No mandato tem pessoas boas e ruins. Dentro dos partidos, as pessoas que se posicionam melhor são chamados de quadros. Por exemplo, o MDB tem bons quadros, como eles chamam, que são pessoas para indicações em determinados estatais, em determinados ministérios. Então, assim, o fato de você ter que acomodar alguma base do governo, seja ele de esquerda, direita, centro, ele é necessário, e isso não quer dizer que para esses cargos que serão indicados haverá corrupção, entende? Mas essa história de, por exemplo, também se falou muito, fulano, o partido tal ou qual, vai indicar para determinado órgão. Tereza Cristina foi indicada. Mandetta antes foi indicado. E nem Tereza Cristina trabalha e está dando ótimos resultados. E outros tantos que isso não é. Mas eu quero saber essa aproximação. Por que se está falando tanto? A imprensa, inclusive, fala que é como se o presidente tivesse rompido algo que ele apregoou durante a campanha, algo que ele disse que não faria e fez. É isso que a gente quer enquanto eleitor. Fazer o que eu digo e não fazer o que eu vou fazer, o que eu faço. Isso, né? isso. Quando, junto dele, alguns deputados federais foram eleitos, a base dele se tornou muito grande, a ponto do PSL, o partido no qual ele foi eleito, ser o segundo partido, maior partido dentro da Câmara dos Deputados. E ele conseguiu,
talvez pela forma como ele age, ou por ouvir os filhos, afastar muita gente. Eu tenho um amigo que é deputado federal por Goiás, e era um cara que muito brigou por ele. Eu sigo nas redes sociais um deputado federal da Paraíba, que era muito ligado a ele também. Os dois estão afastados. E assim, não existe nem vai existir nunca um governo perfeito. Isso seria uma imperfeição, esse se aproximar do Centrão? Não, não. Isso chama-se governabilidade. Mas por que não foi feito antes, né? Assim, por que antes não houvesse... Aparentemente, o que a gente viu era o bloco do eu sozinho. E não dá para governar como só o presidente. Uma coisa é a gente dizer, ser candidato e dizer, eu prometo, quando eu for eleito, quando eu for presidente, eu for prefeito, eu vou fazer isso ou aquilo. Outra coisa é você sentar na cadeira e tudo que você for fazer passar por um grupo de pessoas que, principalmente, elas são movidas, elas estão ali num sistema muito antigo, já centenário, do toma lá da cá. Se ele fizesse essa linha e continuasse, o caminho dele seria igual ao do Fernando Collor em 92. Se ele fizesse que linha? Se ele permanecesse nessa linha de pensar, eu vou governar sozinho no Tá. ferro. Sim, entendi. Meu pulso é forte, ninguém consegue governar dessa forma. Não consegue. O que ele pode fazer é o que ele fez há um tempo atrás. Os deputados federais precisam de recurso e ele disse, eu vou disponibilizar um valor para que seja dado como emenda, para que seja votado uma determinada PEC. Ele disponibilizou e destinou. Ele disse, eu preciso que esse recurso que eu estou disponibilizando para vocês seja na área da saúde, exclusivamente. Então, assim, ele acomodou os deputados, ele deu aquilo que os deputados queriam, para que fosse investido dentro dos municípios, e isso deu para ele a possibilidade de governar, entende? Uhum. Deu para ele a possibilidade de poder encaminhar mais projetos e o Brasil andar. Porque se eles quiserem, eles param o país. Isso é fato. Isso então, é fato. O que é que eu entendo? Que fazer um acordo com o Centrão é ele dizer assim, olha, eu vou fazer esse acordo com vocês vão poder, dentro do partido, indicar, por exemplo, o superintendente da Sudene, por exemplo. Mas eu vou dar os nomes, os quadros dentro dos partidos. E essa pessoa vai ser fiscalizada, não vai ser mais aquele cara que vai contratar a empreiteira, aquele cara que vai dar a parte do deputado federal. Então, assim, é possível fazer, é possível trabalhar com eles, sem permitir que a coisa seja banda pura. E outra, e também eu acredito que ele não ia se sujar, digamos. Se algo acontecer, acredito que ele colocaria para fora. Mesmo tendo sido alguém indicado, porque ele não iria se sujar. Ia ser uma mancha muito grande na imagem dele, né? A gente trata desses assuntos assim, mas é sempre de forma muito superficial, né? Uhum. Porque o que acontece lá dentro do Planalto quando a informação chega aqui, ela chega dizendo que é azul, que é amarelo, que é vermelho, que a rede social vai dar a informação da forma que ela quer. Mas, daquilo que eu conheço, o vereador, ele tem um poder sobre o prefeito. Se for em bloco, sozinho não. Sozinho ele vai fazer como um cachorro amarrado, só vai latir. A mesma coisa é a Câmara dos Deputados, dos em relação ao presidente. As assembleias legislativas com o governador, do mesmo jeito. Então, é melhor... Foi assim na época de Ronaldo Lessa. Você se lembra que Ronaldo era governador e ele queria governar sozinho, bababá? Terminou abrindo porque não tem como, né? Juntando. Senão não governa. E aí, assim, a imprensa aproveita essa situação, essa aproximação dele com os partidos de centro-direita, de centro-esquerda, enfim, de centro, e isso, eles pegam um assunto e tornam ele de uma dimensão gigantesca, entende? O que é que vai acontecer? Eles dizem, o presidente agora vai liberar todos os ministérios para que é isso mesmo que chega. Aí, aqueles deputados que tiveram assuntos
tratados lá atrás com a Lava Jato, com as operações sanguessuga, qualquer que seja dessas operações, eles vão associar a imagem do presidente à imagem desse deputado federal. Mas dentro dos partidos existem pessoas de bem, direitas e que querem o bem do país. Eu não tenho dúvida disso. Olha, Eric, eu tenho visto muitas entrevistas, muitas mesmo, pelo YouTube, enfim, várias emissoras e até em canais, né, no YouTube, do Roberto Jefferson. Ele está muito chamando o presidente da República para ir para o partido dele, que o partido está aberto, tá. Bom, ele denunciou aquela história toda, né? Se não me engano, foi o Mensalão, não foi esse? O Mensalão foi preso até porque, enfim, teve questões, pagou, teve a questão do pagamento. E o Roberto Jefferson também pagou a dívida dele com a justiça, né? No sentido de cumpriu a pena e tal. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele sempre fala sobre o artigo da Constituição Federal que da convocação para se restabelecer a ordem das Forças Armadas. Isso tem sido assim direto nas entrevistas dele. Até porque, sim, não vai. Eu também acho que não. Mas isso tudo é para questionar com você uma outra coisa. Eu nunca tinha visto, nunca. Eu tenho 57 anos. É claro que criancinha eu já nem sabia. É uma menina, mas tenho 57. Vou fazer 58 agora em setembro. Eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal se posicionar da forma que se posicionou, como se o Brasil não fosse um único Estado, um único governo, que, inclusive, na questão da saúde, o governo federal quem desse as diretrizes. Quando deu essa autonomia para os governadores e, consequentemente, para os prefeitos. Eu achei assim algo surreal. Eu nunca tinha visto. Você tem alguma explicação para isso? Alguma explicação lógica? Olha, ele descentralizou o poder, né? Sim, essa é a verdade. Descentralizou. Ele tirou o poder do governo federal e distribuiu para os estados e municípios. Olha, sim. É assim, o que a gente pode falar é aquilo que a gente escuta. Eu não posso defender a minha bandeira. Não é defender. Assim, é você colocar mesmo o seu ponto de vista e você, como político, isso não lhe causou uma certa... Você não ficou assim perplexo com isso? Ou achou tudo natural? Porque eu não achei. Mas nós temos outros casos onde a interferência do judiciário, do poder do STF, principalmente, ele tem travado alguns andamentos do trabalho do presidente Bolsonaro, em alguns ministérios. Nós sabemos que a maioria desses cargos eles são indicações políticas. Uhum. Tá? Nós tivemos aí muitas indicações do governo PT. Nós tivemos algumas indicações, e eu não vou citar nomes, mas claro. Indicações do presidente Lula para determinados ministros. E como é que um governo de um país sai de esquerda para a direita e isso não incomoda quem é da esquerda? Claro que vai incomodar. A minha frase, o meu pensamento é isso. Ele precisa defender quem o colocou no poder. Afinal, ele foi colocado para isso. É um senador que tem um primo... Mas esse não é o papel do STF. Absolutamente. Não absolutamente. E ainda bem que nós temos as redes sociais para desmascarar muita coisa. Porque se nós, hoje, estivéssemos dependentes do único grande veículo de comunicação de massa para atingir as pessoas, o Brasil já era... Sim, nós temos as redes sociais, mas as pessoas que estão fazendo isso continuam lá. Até o fim do cargo. Ou seja, só se aposenta lá a perder de vista. E não se pode tirá-los. Não existe nada que comprove que o retire do cargo. Entende? Ter que conviver com isso, ter que aceitar isso, porque, de fato, eles têm o poder sobre o país. Né? E eles foram colocados lá, postos lá para isso, para poder fazer
a engrenagem dessa máquina andar no compasso que eles querem. Se mudar o compasso, eles vão trabalhar para que ela volte a trabalhar de forma que aquelas pessoas que o colocaram no poder lá atrás, elas possam, de alguma forma, voltar. Porque eles não estão satisfeitos. Entende? Tirar matando não conseguem. Né? Corrupção não acharam. Precisa enfraquecer a economia. Eu acredito muito que essa pandemia ela veio também e foi aproveitada para enfraquecer o país. Nós vamos passar aí pelo menos 4 anos para que os municípios, os estados, eles voltem a ser conduzidos pelo menos enfraquecer o mundo, porque o Brasil né? ia no crescimento da economia. Sim, mas enfraquecer o mundo, porque assim, até a maior economia do mundo ficou desorientada, se bem que se orientou rapidinho, né? Porque meu filho mesmo trabalha numa empresa, para uma empresa, ele é da área de tecnologia da informação, para uma empresa americana. Eles estavam com aquela história de talvez, a gente vai ver como é que vai ficar a situação. No instante foi resolvido. No instante. As coisas são muito rápidas, porque o dinheiro flui. Aqui é que é esse passo de cágado. Mas voltando. Então você acredita que o pessoal que está lá, os ministros do STF, claro, que foram colocados por pessoas de esquerda, estão querendo e descentralizou o poder, porque eu nunca vi isso antes. Nunca, 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 nunca. Ficou por isso mesmo, mas a postura... O presidente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas a postura defendida por Roberto Jefferson, você acredita que isso, você disse, nunca isso vai acontecer? A questão das Forças Armadas como poder moderador, não para estar governando, mas sim retirar, segundo ele defende isso, retirar todos os ministros e colocar ministros de acordo com a eleição, enfim... Isso é surreal na cabeça de Roberto Jefferson. E outra coisa também, claro que é a sua opinião pessoal e com um pouco da sua experiência política. E essa questão desse chamamento para o partido dele, do presidente para o partido dele, que está de braços abertos, etc, etc. 2 coisas que eu te coloquei. Vocês eu vou me enquadrar na fala e vou colocar nós, temos em Alagoas um ex-deputado federal que ele é um ninja em Brasília. Ele perdeu o mandato e ele tem um filho hoje que é deputado. Tem 2 filhos que são deputados federais, um pela Bahia e um por Alagoas. E ele não conseguiu ter a força de voz que o Roberto Jefferson, com todos os escândalos, teve. Ele passou por escândalos, ele continua atuando em Brasília, fazendo lobby, fazendo alguns trabalhos, mas o Roberto Jefferson ele tem um partido hoje que tem um número elevado de deputados federais. E ele precisa de notoriedade. O partido dele, ele precisa restabelecer. E assim, quando as pessoas associam a imagem do presidente ao Roberto Jefferson, foi manchado lá atrás, não quer dizer que ele hoje não queira fazer diferente. Sim. Entende? Então, eu acredito. Ele tem uma e até porque ele zerou a dívida dele com a justiça, né? Assim, não é dívida em dinheiro, estou dizendo... Pagou pelo crime, né? Judicialmente, ele pagou. Isso, então, eu não está enxergo zerado. Isso como... Eu não enxergo isso como uma coisa maléfica. Entende? Eu não vejo isso como... Mas você acha que ele só está falando isso tudo para adquirir notoriedade e também... dizendo que o partido está de braços abertos para receber o presidente por notoriedade? Lá atrás, na campanha de Bolsonaro, ninguém queria recebê-lo no partido. Ninguém. Aí Luciano Bivar, o presidente do PSL, é um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco, dono da seguradora, da DPVAT, enfim, a seguradora que presta serviço, a DPVAT, prestava, o abraçou e ganhou uma grande notoriedade com isso. E ele pode estar querendo fazer um caminho semelhante a esse. Ele pode... Quem hoje não quer se aproximar do presidente da República? Que acredita-se que vai para uma reeleição e será reeleito. Né? Esses pormenores da política lá em Brasília é que a gente só enxerga de forma superficial. Mas muitos, é como se a gente tivesse algumas milhas de distância passando no avião e a gente avistasse lá embaixo. Sim,
por isso que eu fiz as perguntas, porque você sabe o modus operandi. Você talvez não saiba exatamente o que está acontecendo, mas você, como político, tem e está enfronhado no meio, você mais ou menos sabe as peças que a gente não sabe. A gente, eu digo, mortal normal, né? Você está sabendo, né? Você tem um entendimento diferenciado. É verdade. Mesmo assim, tudo que a gente recebe aqui de informação e que a gente acaba sabendo por fontes de deputados federais que vêm, marcam um almoço, a gente conversa, a gente tem. A gente conhece, tem um deputado federal que eu tive com ele recentemente, ele é de Alagoas, tá? Ele é presidente do partido em Alagoas, e ele diz assim: rapaz, Bolsonaro é um cara muito bem intencionado. E ele não votou com ele enxerga isso no presidente, mas ele diz o sistema lá dentro é aquilo que aquela moça comentou na outra parte da live. O sistema é bruto. Então, a gente acaba sabendo muito superficialmente, até porque não se diz exatamente o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Quando eu trabalhava diretamente com um deputado federal, eu sabia que a Dilma ia cair. E isso foi muitos anos antes, entende? Foi no primeiro mandato dela. Ele já cantava essa bola. Então, a gente acaba sabendo dessas informações de forma privilegiada. Uhum. A questão do Roberto Jefferson, ele querer ter essa aproximação com o presidente e querer poder agir de forma de ter essa notoriedade, de convidar para o partido. Ele tem uma filha lá dentro que é muito influente, tem mandato. Então, ele está no centro, ele é do Rio de Janeiro. Então, ele consegue ter essa notoriedade mais do que aquele de Alagoas que eu citei, Uhum. que ele hoje está fora do poder e ele faz só os bastidores da política. Entendi. Entender, sim. É complexa essa história, né? Muito complexa. E o partido do presidente? Você acha que sai, não sai? Qual o andar disso daí? O andamento? Ele tem muitas outras coisas que ele precisa cuidar. Hoje não é prioridade, né? Tentou para essa eleição agora, não conseguiu. Ele tem 2 anos ainda para pensar sobre isso. É tempo suficiente? Para tentar estabilizar pelo menos. E aí, no meio do caminho, veio a pandemia. As pessoas falam assim, o Brasil está em crise. E todo mundo aí recebendo R$600. Tijolo, por exemplo, aumentou quase 100%. Tudo aumentou. O cimento subiu de forma absurda. Então, assim, essa conta lá na frente, quem vai pagar é o povo. Todo esse dinheiro... Com certeza. Que está sendo destinado... Todo esse recurso que foi tirado do Tesouro, que foi tirado do governo federal, lá na frente, daqui a 2, 3 anos, a gente vai sentir muito, não é agora? Agora as pessoas estavam, eu vou dizer estavam, porque a coisa já está normalizando, estavam presas em casa, recebiam dinheiro e os supermercados empilhados de dinheiro gastando. Nunca venderam tanto. Supermercado, farmácia. Pois é, eu tenho um amigo, esse amigo que eu falei do remédio lá atrás... Ele me disse, Érico, graças a Deus, meu amigo, eu nunca tive tão bem no meu negócio como nessa pandemia, porque não fechou. E o povo remédio, o alto consumo de tudo. Até os remédios básicos, como os que estão sendo usados aí para a Covid, eles subiram de preço. Claro que não estão assim, em preço exorbitante, mas subiram. Porque desapareceram. Mas subiram, o ivermectina, vou dar um exemplo. Não, subiram exorbitante, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, vamos um remédio de R$100 e tantos. Ele não chegou a R$100 e tantos, sim, mas ele subiu. Ele subiu muito. Subiu de 8 para 30. Pois é. Absurdo. É um pulo e tanto, né? Pulaço. Né? Então, assim, a gente observa que o Brasil está economicamente aquecido. Outro, as farmácias de manipulação também. Porque as pessoas correram quando vinha na farmácia de manipulação. Para fazer lá, para manipular esses remédios, porque não tinha nas farmácias. Então você tinha que ir para a fila de espera para poder fazer a solicitação e aguardar que fosse e faltava. Exatamente. Negócio absurdo. Então, assim, mas isso o presidente tem, pelo menos nas entrevistas que eu vi dele, ele sempre menciona isso. Esse dinheiro é de vocês. Ele não está dizendo. Os danos são de vocês. Agora, uma coisa que ficou maravilhosa para mim, não que eu concorde, mas
foram os desvios. Isso foi sensacional para acordar o povo. Porque numa fase dessa, onde está todo mundo morrendo, mundialmente falando, de repente vai dinheiro para remédio, dinheiro para respirador, dinheiro para hospital. E esse dinheiro é desviado para comprar vinho, para sei lá o que mais. Isso foi, assim, um grande feito. Porque eu acho que desmascarou. A grande verdade, Mônica, é que o nosso país ele é muito rico. É. Nosso país ele é... A dimensão... Olha, Deus é tão grande, foi tão bom com o país que a gente vive, que a gente aqui é o que sofre menos com relação a tanta coisa, né? Essas catástrofes. Nós temos tantas riquezas naturais. Mas eu lhe interrompi antes você dizendo isso. Essa explicação dos R$ 600, ainda teve dinheiro para pagar e que a gente vai sentir daqui a uns anos essa conta toda que vai vir para a gente. E aí, como é que vai ser? Não tem outro caminho. Infelizmente, quem paga é o povo. A gente viu agora recentemente o governo federal cortando os cargos comissionados. Eu não sei se você viu essa matéria. Então, assim, é uma forma de enxugar a folha e de dar uma oxigenada dentro do poder. Ele está sendo incoerente para os deputados federais, para os senadores, naquilo que eles sempre faziam, que eram essas indicações, um montão de cabide de emprego. Ele começa a enxugar isso e, assim, para tentar lá na frente equilibrar, porque a reforma trabalhista, ela precisa ser repensada em muitas coisas. Uma delas é o poder público, é a questão do concursado, entende? As pessoas que fazem um concurso e passam, elas têm essa garantia de que não sai do emprego, tem que acontecer uma coisa muito... Então, tudo isso precisa ser repensado, porque o serviço é de má qualidade, as pessoas não se enxergam como funcionários do povo. Você vai na Caixa Econômica Federal mesmo, num banco, é um absurdo a forma de ser atendido. Muito. E eles são funcionários nossos. Exato. Banco do Brasil. Então, assim, tudo isso precisa ser repensado. O Brasil precisa tentar dar um passo para frente, ter uma corda segurando, o presidente querendo avançar, o Brasil podendo avançar, e aí as forças contrárias e obscuras, maléficas ao país, tentando segurar, para que a coisa caminhe naquela engrenagem que eu falei anteriormente, da forma que eles querem. Faltam 3 minutos, menos de 3 minutos. Você acha que o presidente... Para terminar a segunda live. São 2 horas a gente batendo papo, viu? Caramba! A gente bateu 1 hora de conversa e agora mais, tão rápido, mais outra hora de conversa. Pois é, já são 2 horas seguidas. Legal. Você acredita que Bolsonaro termina e será reeleito? Termina o... Acredito, sim. Não enxergo hoje. Talvez se surgisse um presidente que tivesse... porque faltou 1 minuto e 51, rapidinho. A gente não vai encontrar nunca uma pessoa que seja perfeita. Não. Ele vai defender uma causa e vai ser falho em outra. Certo? Se até lá surgir um novo nome, que até aqui eu não enxerguei, poderá ser a mudança que o Brasil precisa por conta dessas questões que a gente tratou lá atrás. De ser durão, fala demais, tem uma família que comanda os poderes, mas até aqui a gente não enxergou. Eu acredito muito que essa aproximação dele com o Centrão vai dar a ele a governabilidade, que é isso que ele precisa. Eu espero, viu? Eu espero, porque foi tanta gente apostando, né? Apostando em mudanças e não dava mais para ficar do jeito que estava. O Brasil sendo saqueado o tempo todo, não dá. O Brasil precisava desse freio de arrumação. Se surgir um novo nome, de repente pode ser. Quem sabe Mônica Calazans. Nunca na galáxia, eu não tenho estômago para isso. Eu sou muito inflexível. E a política é para ser... Eu sou muito por seguir a norma vigente. Não dá para mim. Olha, muito obrigada, viu, por sua participação. Poxa vida. À sua disposição sempre, minha amiga. Foi ótimo.
Não pude falar pelo meu outro Instagram, nós teríamos outras pessoas interagindo, amigos meus que, por onde foi anunciado, estou sem ele, Mas mas o foi papo foi ótimo, de batido qualquer e a gente maneira, vai conversou. estar no IGTV e vai estar lá no YouTube para Claro, as pessoas assistirem. Muito obrigada, perfeito. viu? Tchau, Um forte tchau. abraço, viu? Estou à sua Igualmente, disposição tchau. sempre. Um abraço.